Olá feira, olá Brasil, olá Bahia, como é que tá vocês? Hoje é sábado, dia 26 de dezembro, né? Depois do feriado de ontem. Hoje, sábado, né? Dia 26, dia de descanso, né, pessoal? Dia santo. Está lá na Escritura Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8. Mas, infelizmente, o povo passa por cima desse dia para descansar, para santificar um dia inventado. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Isso, melhorou. Acho que melhorou mais aí o visual. Estou em casa, tá bom? A minha humilde casa. E vamos que vamos à notícia. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá agora, se inscreve no canal Forasteiro, o Destemido 02, que eu e decorrer desse todo o dia de sábado, amanhã, eu vou estar aqui trazendo notícia para vocês do que acontece nos bastidores da política. Eu também trago para você notícia dos bastidores do Poder Judiciário, né, exclusivamente do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. É notório do que acontece hoje aí no Poder Judiciário, né? Fale comigo se inscrevendo agora no canal Forasteiro, o Destemido 02, lá no YouTube. Se você também quer me seguir no Facebook, parei até de postar um pouco lá no Facebook, mas tem vários vídeos meus lá no Facebook. Você vai me encontrar lá como Valdicélio Amâncio da Silva, ok? Um beijo, um abraço para todos vocês, seguidores no canal. Não esquece de dar aquele likezinho para que o YouTube entenda que os meus conteúdos têm relevância e possa levar para mais pessoas espalhadas nesse mundão, velho, ok? Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é a bola da vez. Quem é Alexandre de Moraes, forasteiro? Alexandre de Moraes é nada mais, nada menos do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da mais alta corte do Poder Judiciário hoje no Brasil. Vamos falar sobre ele? Bora. Vamos que vamos. Não esquece de se inscrever. Compartilha. Compartilha porque se você esperar essa notícia por algumas emissoras de comunicação que tem, apesar que as emissoras também estão falando, eu vou falar aqui o que as emissoras de televisão estão falando, como a Globo, CNN, a Folha de São Paulo, essas mídias de alto alcance que tem aí no Brasil, ok? Eu vou só aqui relatar também o que elas já estão falando. Posso dar algum detalhezinho, alguma coisa a mais do meu entendimento, mas o conteúdo em si é realmente aquilo que a mídia está noticiando. E a notícia é que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria se explicar. Mas forasteiro, mas um ministro, você está pedindo, você está exigindo que o ministro do Supremo Tribunal Federal se explique? Claro que sim. Por que não? Porque esse mesmo ministro aí, Alexandre de Moraes, que vocês acham talvez que não tenha necessidade de se explicar por ser um juiz do Supremo Tribunal Federal, é esse mesmo juiz aí que pediu às senhorinha que prendeu, que deu 42 horas, que deu 24 horas para o povo brasileiro, né, segundo ele, que cometeu o crime no Rio de Janeiro, se explicar. Por que ele não pode se explicar? Porque é ministro do Supremo Tribunal Federal, é isso? Não, não é bem assim. Não é bem assim. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele tem que se explicar sim. Explicasse de quê, Forrest? Explicasse por 120 milhões de reais. É dinheiro demais, viu, pessoal? Você já parou para imaginar quantos carros, quantas F4000, quantos carreta precisaria para transportar 129 milhões de reais? Você tem a ideia?
Vai aqui no comentário, aqui no canal Forasteiro Destemido 02. Fala pra mim aí no comentário aí, quantos caminhão desse 1620 precisaria para carregar 129 milhões de reais? Cara, esse é o valor que um contrato que foi feito com o Banco Master. Lembra do Banco Master? Não? Pois é. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você ficando até o final, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e que o povo gostou e vai publicar para outras pessoas. Vamos lá. O Banco Master é o banco que deu o golpe no Brasil alguns meses atrás aí, tá certo? Que o dono do banco tentou fugir do país, mas foi pego no aeroporto, foi preso, hoje está solto esse dono, mas está de tornozeleiro, o dono do Banco Master, tá certo? E que deu um golpe no dinheiro do povo que estava lá. Os acionistas, pessoas que perderam 30 milhões de reais, pessoal, aí pelo Banco Master, né? E o que tem a ver o juiz Alexandre de Moraes com o Banco Master, forasteiro? Eu vou te explicar. Fica comigo, permanece aí quietinho, ouvindo esse vídeo, que você vai ter realmente informação de maneira como ela é. Sem maracutaia, sem distorção de assunto, sem manipulação de palavras. Aqui eu vou falar aquilo que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Banco Master é o banco falido. Falido entre aspas, né? Ele roubou aí o pessoal, fechou, deu nota de falecimento, mas foi o banco que deu o golpe. O Banco Master. Pode dar um Google aí agora que você vai ver aí o que é o Banco Master, o que fez o Banco Master aqui no Brasil, tá certo? Mas qual é o envolvimento do ministro do Supremo Tribunal Federal? O envolvimento é grande, pessoal. O envolvimento do ministro do Supremo Tribunal Federal com o Master é grandioso. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele tem uma esposa chamada Viviane Bast. Fica tranquilo aí que tu vai entender. Que aqui não fala em uma linguagem figurada. Aqui fala em linguagem direta para que você entenda. Sem precisar de subterfúgio, né? Então, esse mesmo Alexandre de Moraes, ele tem uma esposa chamada Viviane Bast. E ela tem um escritório, não vou atender. Não vou atender. Pode tocar aí, não vou atender. Nem na hora que eu tô gravando. Não vou atender. Pode chamar à vontade. Pode chamar à vontade. Terminou? Pois é. Vamos lá, pessoal. Eu não atendo o telefonema no momento que eu estou ao vivo, porque estou gravando, tá certo? Vai lá no canal Forasteiro Destemido 02, se inscreve lá e me segue lá no YouTube. Ó, a Viviane Bast, ela tem um escritório de advocacia. Vai comigo. Lembrando, o Banco Master foi o banco que deu o golpe no dinheiro do povo brasileiro. E que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, esposa da Viviane Bast, que tem um escritório, siga a linha do raciocínio, para que você entenda melhor. Banco Master, a empresa que deu o golpe no dinheiro do povo brasileiro. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem uma esposa, e essa esposa tem um escritório de advocacia, e que foi contratada por nada mais, nada menos de quem? O Banco Master. Isso mesmo que você está ouvindo. Banco Master, que deu o golpe, de novo, para você entender. Que a gente vai ter um tempinho aqui. Temos 5 minutos, temos só 9 minutos de vídeo gravado. Olha, Banco Master, que deu o golpe no dinheiro do povo brasileiro.
e que esse Banco Master contratou uma advogada, e essa advogada é esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas vocês sabem quanto foi o valor do honorário pago? Ou até mesmo metade já foi paga, porque depois que o escândalo saiu, eu acho que o pagamento foi cancelado. Mas está lá no papel um contrato de 129 milhões de reais. Cara, eu tô com 2 netinhos, já sou vovô. Mas eu nunca vi na história do Brasil um escritório de advocacia contratar um serviço por 129 milhões de reais. Eu nunca vi na minha vida. Você já viu? Você já viu algum contrato desse? Pois é. Isso aconteceu no escritório da Viviane Bastos, ministra do Supremo Tribunal Federal. E tem mais. A Globo, essa emissora que eu não escuto ela desde 2018, eu não assisto a Rede Globo desde 2018. Minhas informações é por meio das redes sociais, na internet. A Globo está lançando tudo isso. E o Alexandre de Moraes, ele tem que se explicar por quê, se o escritório é da esposa dele. Vamos lá que eu vou te explicar porque ele tem que se explicar, o ministro do Supremo Tribunal Federal. É que esse ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo a informação da Globo, viu, pessoal? E é que eu não acredito na Globo, mas até com essa notícia está me dando interesse de eu começar a voltar a assistir a Rede Globo. A Globo está denunciando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, esposa de Viviane Bastos, que essa mesma esposa pegou um serviço de um banco que deu um golpe no dinheiro do brasileiro por 129 milhões de reais. Isso mesmo. Qual é o envolvimento de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse caso do Banco Master? Vem comigo que eu vou te dizer agora. Segundo a mídia, e aqui eu estou só reportando, aqui eu estou só redivulgando o que a mídia vem dizendo. Pessoal, dá aquele likezinho maroto, ajuda, compartilha lá para o teu grupo esse vídeo, vem comigo, Forasteiro, o Destemido 02, aqui no YouTube. 129 milhões, por que o juiz Alexandre de Moraes tem que se explicar? Porque, segundo a mídia, segundo a Globo, a CNN, essas emissoras de grande porte, está dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e marido da Viviane Bastos, que tem um escritório de advocacia, que pegou uma causa do banco que deu o golpe por 129 milhões, procurou para conversar o presidente do Banco Central do Brasil. Sim. A notícia é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria só se ater nos processos que chegam até ele, não. Ele foi negociar, segundo a mídia que está aí dizendo, viu, pessoal? É a mídia que está aí dizendo. Eu estou só reportando o que a mídia está falando. Que foi procurar o presidente do Banco Central do Brasil para ver se facilitava a vida do Banco Master, que deu o golpe no dinheiro do povo brasileiro. Para lá. Para aí. Essa é uma função de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Negociar banco falido com outro banco e papapá? Essa é a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal? De querer aliviar a barra de um banco que deu o golpe no dinheiro do povo brasileiro? Fala para mim aí. Essa é a função de um ministro?
Porque pelo conhecimento que eu tenho das leis, e é um pouco conhecimento, eu não vou dizer que sou um marxista conhecedor da lei, não, mas eu conheço um pouco, e eu conheço um pouco da lei. A função de um ministro do Supremo Tribunal Federal é se ater nos processos que chegam até seu gabinete lá no Supremo. Eles são conhecidos como os guardiões da Constituição e não advogado de empresa que deu golpe no dinheiro do povo brasileiro. Pois é. Segundo a informação é que Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central do Brasil para tentar ali resolver o problema do Banco Márcio que meteu a mão no teu dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo ministro que vem aí aterrorizando a sociedade brasileira com as suas decisões esdrúxulas, condenando velhinho, velhinha, condenando pessoas morrendo na prisão por conta dele. A casa caiu. Então Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem por obrigação vir a público. Por que ele tem que vir a público, forasteiro? Mas ele é um ministro, forasteiro. Cuidado que tu pode ir preso e que tu pode receber uma busca e apreensão na tua casa e também tu cair lá no inquérito da fake news. Gente, não é fake news o que eu estou falando. O que eu estou falando é o que a mídia está falando. É o que as grandes mídias estão dizendo. Se a Polícia Federal aparecer na minha casa para fazer uma busca e apreensão pelas palavras que eu estou falando, pelas afirmações que eu estou falando, a Polícia Federal também tem que fazer busca e apreensão na Rede Globo e prender a Galu Mascar, a jornalista que está denunciando isso aí. A Polícia Federal também tem que fazer busca e apreensão na empresa CNN, que está também fazendo essa denúncia. E eu aqui estou só redivulgando para vocês que são inscritos no meu canal, para o povo da Bahia, para o povo de Feira de Santana, para o povo da cidade de Coração de Maria, cidade em que eu estou no momento, gravando esse vídeo. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele tem por obrigação se explicar sim. Porque essa não é a função de um ministro. Qual o interesse do ministro Alexandre de Moraes ir procurar o presidente do Banco Central para negociar a compra de um banco que meteu a mão no dinheiro do povo? Qual o interesse desse ministro? Alguma coisa anormal está acontecendo. Algum interesse grandão por parte do ministro Alexandre de Moraes está havendo. Será que é os 129 milhões de reais? Pode ser, né? Pode ser só esse aí, né? Gente, o escândalo é total. E sabe o que é que me admira? É que o Lula tá quietinho. O Lula tá quietinho. Vê Lula se manifestando a respeito desse assunto? Você vê? Não? Eu também não. Já viu alguma nota do presidente da República defendendo Alexandre de Moraes? Porque antigamente, alguns tempos atrás, estava ele defendendo Alexandre de Moraes, até internacionalmente, lá na pessoa de Donald Trump. Foi ou não foi? Ele defendendo o Xandex. É tanto que a Magnic foi tirada de cima desse ministro, lá do presidente. Por que Lula não se manifesta? Alô Lula, presidente da República, você que passou tanto pano para o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o seu ministro está se vendo em apuro agora, Lula. O ministro que defendeu e sempre acatou seus pedidos aí no Supremo, está em apuro, cara. Tu não vai falar nada, Lula. Vai ficar quietinho. Será que está acontecendo aquilo que eu estou pensando? Hein?
Será que está acontecendo aquilo que na mente do forasteiro está pensando? Será que está aconteceu aquilo que eu estou imaginando? Mas o que é que você está imaginando, forasteiro? Desembucha, fala logo. Calma. Será que diante daquele acordo que houve entre Trump e Lula, há um mês passado aí, por meio do telefone, será que houve um acordo entre Lula e Trump para que Lula entregasse a cabeça de Alexandre de Moraes, simbolicamente falando, viu, pessoal? Para depois não dizer, o forasteiro está dizendo que tem que cortar a cabeça. Não, nada disso. Eu estou dizendo em questão figurado. Será que foi Lula que entregou ao sistema a cabeça de Alexandre de Moraes? Será? O que vocês acham? Eu tô achando que o Lula deu de bandeja um dos seus melhores amigos do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu acredito que sim, não sei se é verdade, pessoal. Mas o silêncio de Lula, nesse momento, está dando a entender que ele não está, nem aí para o Xandex, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, o problema é grave. E eu vou te dizer uma coisa. Tem muitas águas a rolar por debaixo dessa ponte ainda. Pelo cenário do que está acontecendo na política, pelos movimentos que está acontecendo na política, cara. A indicação do Flávio Bolsonaro, o cara disparado nas pesquisas, sim. Então, o sistema enlouqueceu. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, terá muito que se explicar. Todos funcionários públicos, seja de Feira de Santana, seja da Bahia, seja do Pernambuco, seja de São Paulo, enfim, seja do Brasil, todos funcionários públicos, quando é acusado de algum crime, tem que se explicar para o povo, sim. E Alexandre de Moraes não é diferente. Por que tem que se explicar? Justamente por ser funcionário do povo. Simplesmente por ser funcionário do povo, funcionário público. E por ser funcionário público, diante de umas acusações graves dessa, tem que se explicar sim. E aqui eu quero dar uma pitadinha sobre alguns membros, funcionários públicos do centro de abastecimento aqui na cidade de Feira de Santana. Tem alguns funcionários públicos aqui no centro de abastecimento de Feira de Santana que cometem crime toda hora. Eu já estou de saco cheio com você. Eu vou entrar com um processo contra a qualquer momento contra uns membros deles. Já era para ter feito isso, porque eu já recebi 2 processos. Mas na próxima vez que esses funcionários públicos do centro de abastecimento de Feira de Santana vir para cima de mim e ir para cima de qualquer comerciante desse, querer tirar ondinha, querer dar uma de bichão ou querer usar o abuso de poder, eu vou entrar com um processo sim contra vocês do centro de abastecimento. E aí eu vou aproveitar e botar mais uns 2 dos casos passados. Então, Alexandre de Moraes não é diferente. Pessoal, eu só estou falando aqui um pouco sobre esse centro de abastecimento porque eu sou vítima de funcionário público despreparado. Não só eu, né? Até uma senhora também que foi baleada no centro de abastecimento pela Guarda Municipal de Feira de Santana, por um dos membros da Guarda Municipal. É claro, não vou aqui condenar todo
toda a guarda municipal, como se mais membros que estão lá dentro, né? Mas como é que se diz? A instituição da guarda municipal também leva uma má fama por saber que tem membro dentro da sua corporação que comete crime, né? Como esse que aconteceu no centro de abastecimento aqui na cidade de Feira de Santana o mês passado. Terminando aqui o vídeo, Alexandre de Moraes, a casa caiu. Lula, por que você está calado? Fala alguma coisa, cara. Dá alguma opinião sobre aí a Alexandre de Moraes. Porque o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, amiguinho de Alexandre de Moraes, já deu a sua... Já botou o seu habeas corpus, vamos dizer assim, para o seu amigo Alexandre de Moraes. Mas o pau está quebrando, pessoal. Não desista do Brasil. Vamos sempre continuar brigando pela nossa pátria e contra esse regime criminoso que está aí no poder. Agora em 2026 nós temos eleições para presidente, para senado, para governador. Cuidado! Não vote em candidato da esquerda, porque candidato da esquerda vocês veem como é que eles estão fazendo aí, ó. Roubando velhinho, roubando velhinha, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido em escândalo por receber 129 milhões, sua esposa, aliás, né? 120 milhões de um banco que meteu a mão no dinheiro dos aposentados. Será que o Banco Márcio também não pagava aposentado? Claro que pagava, hein? Será que não? Acho que sim, viu, pessoal? Acho que sim. Vamos lá, fica comigo, compartilha, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, tamo junto. E logo mais eu volto com mais notícias para trazer para vocês aqui nesse sábado, dia 26 do 12 de 2026. O ano está se acabando, aí a gente vamos entrar no novo ano, uma nova era, tá bom, pessoal? Vamos jogar, vamos entrar com o pé direito, ou melhor, vamos entrar com os dois pés, né, pessoal? Pé direito ou pé esquerdo, para mim, né, nesse sentido não quer dizer nada, né? Porque Deus é quem vai nos orientar quando a gente acorda de manhã, quando acorda, né, que dá os primeiros passos. Mas estamos fechados com o grupo bolsonarista. Flávio Bolsonaro vai dar um murro no estômago do PT. Nós vamos dar um soco no estômago do PT agora em 2026. No Senado, para o governo do Estado e o presidente da República. Um beijo, um abraço, tamo junto e até mais.